Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olha, nós estamos chegando mais uma vez até você, aqui desse sofazinho bacana. Vou trocar umas ideias aqui, bater um papo com o professor José Geraldo. É isso? É membro da Academia Imperatrizense de Letras. Pela fisionomia que você está vendo aí, cabelos e barba branca, não sei se é careca, o chapeuzinho está aí, né? Mas significa que já rodou bastante. E a nossa conversa aqui é uma conversa do tipo informal, né? Deixa eu mudar aqui aí. Primeiro uma pincelada sobre o que se discute hoje aqui no Brasil, né? Em referência à questão de, vamos botar aqui, direita e esquerda, fazer política ou politicagem. Qual é a diferença aí para a gente dar uma pincelada aí? Realmente você está provocando fazer uma reflexão sobre o jogo de palavras, né? A gente, política, politicagem, esquerda, direita, são palavras e conceitos que estão em discussão há alguns anos, mas principalmente depois das últimas eleições. Porque o que eu vou dizer não deve ser nenhuma novidade para os seus ouvintes e televisores. Os que veem são televisores. Outro, para dizer televidentes, fica meio complicado, né? Mas então, o segundo turno principalmente, talvez, usando aquela expressão que infelizmente a gente volta e me repete, é verdade, nunca antes na história desse país as eleições foram tão polarizadas. Estou dizendo nenhuma novidade. Só que a polarização foi de um tipo assim cruel. Quer dizer, de um lado votou contra o outro. Ficou difícil a gente ver, ou quase impossível, quem estava votando a favor de um Brasil novo. Né? Quem era ligado ao PT votou contra o Bolsonaro. Quem era ligado ao Bolsonaro votou contra o PT. O que é que acontece? A tal conscientização se tornou difícil. Isso aí... Conscientização política, no sentido amplo. Quer dizer, administrar os recursos e as dificuldades existentes em favor do bem comum. Isso que seria política. Isso. A sabedoria, ou a arte e as técnicas, porque as duas coisas. Então, professor, partindo desse princípio da polarização, talvez este não tenha sido o pecado do nosso país, em descumprir não sei se isso não se trata de religião, mas a Bíblia tem uma frase que diz que uma nação, um reino ou uma família dividida entre si não prospera, né? Então, um processo de divisão muito amplo e as pessoas estão deixando muito de discutir propósitos e ideias para discutir pessoa. Essa questão aí da eleição que a gente mencionou aqui de 2018 não foi nem um voto, por exemplo, para a questão de uma proposta de governo, mas foi um voto no padrão ruptura. Vamos romper aqui e ver o que acontece depois. Pois é, aí você tem razão. Foi uma espécie assim de virar a mesa, começar tudo de novo. Não é possível em nenhum país se começar tudo de novo. Você tem que reconstruir. E qualquer reconstrução é em cima de algo que já é existente. Uhum. Nós temos um passado com acontecimentos positivos para o nosso desenvolvimento e bem-estar comum e, ao mesmo tempo, com acontecimentos negativos. Né? Ninguém pode esconder que o período de 21 anos de ditadura, para não falar de regime militar, mas foi um regime autoritário, houve coisas, do ponto de vista material e econômico, positivo. Desenvolvimento brasileiro, sétima economia do mundo, etc. Mas, do ponto de vista social, alguém perguntaria, nós todos perguntando, a troco de quê? Né? A que custos? Sim. Houve muito custo social, comprovadamente. Inclusive, coisa que eu não tinha me dado conta, o genocídio de populações indígenas que houve durante aqueles anos foi muito grande. Parece que é em torno de 8 mil. Para não falar dos desaparecidos, dos torturados, etc. Não é? E isso tudo foi constatado, documentado.
E fica muito preocupante a gente ouvir o atual presidente da República se referir a uma entrevista que ele deu para o Datena como uma mentirosa comissão da verdade. Quer dizer, o presidente da República devia se conter com algumas palavras, como aliás o vice-presidente general Mourão, né, militar tido como durão, está conseguindo ser equilibrado e, de certa forma, pedindo ao presidente, capitão, que manere nas palavras. Né? Ele está conseguindo ser, ele e o general Herenio, apesar de generais, ou talvez por isso mesmo, com mais experiência. Um pouco mais experiência, também mais conhecimento. A gente sabe que essa questão de não ter freio na boca, o Bolsonaro já deixou evidente desde as primeiras falas. Né? Mas é uma coisa que agora a postura mudou, né? Já que a gente está com esse livrinho na mão, a chamada Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, né? Tem algumas cláusulas que os do ramo chamam cláusulas pétreas. Quer dizer, pedra, não se mexe. Né? Uma delas está entre os princípios fundamentais da nossa República, é a liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Um presidente da República dizer, como nessa entrevista, já é a terceira vez que ele está dizendo, disse no exterior, na visita lá aos Estados Unidos, disse quando ainda não tinha sido empossado, as Forças Armadas são o último reduto contra o socialismo. Ele, por que contra? E botar as Forças Armadas nesse jogo? E o que está na Constituição? O general Mourão disse em seguida, ele jurou respeitar os princípios da Constituição. Está lembrando ele. Ele não disse o que eu estou dizendo agora. A Constituição diz que a liberdade de opinião, política inclusive, inclusive os partidos atuais em exercício, que disputaram as eleições democraticamente, por mais que se discuta a quantidade de fake news que houve, foi aberto. Isso. Né, com vícios de divulgação de opinião. Mas não sou de partido nenhum. Nunca fui. Tá? Tenho posições, princípios de vida. Mas veja só, Partido Comunista do Brasil, PSOL, PSTU, né? e outros que são mais à esquerda e declaradamente comunistas ou socialistas, PSB, todos estão legais. Né? Como já disseram outros generais, opinião se discute com opinião. Sim. Não se debate com força. Vamos tentar convencer com a opinião e não com a força. E alguns generais sabem disso. O regime militar, por como aconteceu, sobraram para as Forças Armadas algumas imagens negativas, que alguns deles militares, na ativa ainda, outros reformados, estão escaldados com isso. Alguns não querem mais isso. E os tempos também são outros, né, professor? Eu acho que o pessoal, inclusive os generais que você citou aí, estão no primeiro escalão do governo, os outros que não foram chamados, mas que estão no exercício da atividade, têm uma experiência de trabalho de vida, tem umas posturas que também a gente não pode correr o risco, que é um problema, que é a abertura da democratização da comunicação através das mídias digitais, das mídias sociais que a gente chama, correr o risco de satanizar as Forças Armadas, o nosso sistema os militares, essa coisa toda, em função de alguns pontos negativos que teve na época do 64, né? Porque cada instituição teve o seu positivo e o seu negativo. Isso aí a gente volta a citar lá os textos da Bíblia, que é a questão de ter o joio e o trigo se degladiando até a fase da colheita. Porque se você for pegar a história das religiões, você vai ver coisa que você diz, não, isso não pode ter passado, não pode ter saído da cabeça de alguém em nome de Deus. Né? Ainda mais, é complicado. Já que você está usando expressão religiosa, usando o santo nome em vão. Né? E já que você falou em joio e trigo, fazendo uma analogia, entre o joio e o trigo existem alguns matinhos. Sim. Mas que na linha de cultura ecológica, esses matinhos são necessários para manter o equilíbrio. Sim. Uma coisa é família unida. Outra coisa é família autoritariamente controlada. Né? Unida não significa uniforme. Está na Constituição também, mas também é princípio filosófico e religioso. As diferenças é que fazem a riqueza da vida e da convivência.
A sabedoria está em se saber administrar com relativo equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio total não existe. Aí entrou nós temos a cultura de estar rotulando as coisas, né? Entrou a ideia do igualitarismo. Mas se nós temos que trabalhar as diferenças e caminhar diferentemente, se nós fôssemos iguais, eu e você, por exemplo, nós não estaríamos aqui frente a frente batendo um papo, porque não haveria necessidade, já que são duas coisas iguais, Veja né? só, estão comemorando aí um aniversário da ida do Albert Einstein. Ele visitou o Brasil e foram entregues a uma universidade hebraica alguns documentos manuscritos dele, e um deles é uma carta que ele escreveu daqui para Israel, para a base dele, não sei se estava em Harvard ou em Princeton, né? A maravilha que ele viu no Brasil pela policromia étnica. Quer dizer, com Albert Einstein, todo mundo enche a boca quando fala esse nome, não é? Para dizer que entende de ciência. Então entenda coisas simples como essa que ele disse. Né? E outra coisa, a mudança, também é frase atribuída a ele, assim, nós não podemos consertar os problemas de hoje usando a mesma mentalidade que de ontem, criou né? esse problema Isso, de ontem, que criou esse problema. exatamente. Temos que ir mudando a mentalidade. Furta a cor, muda toda hora. Não é bem assim. Você tem que recriar o pensamento para enfrentar positivamente os novos problemas surgentes. E tem que ter uma responsabilidade bem maior, porque os problemas surgentes são mais problemas devido à nossa má administração. Eu digo nossa, de um modo geral, os humanos. Isso. E particularmente os políticos. Porque aí, voltando para a conceituação das palavras, o nosso papo aqui, né? A arte e a técnica, ou as técnicas, eu gosto de colocar no plural, que significa fazer política, é definir políticas públicas, quer dizer, diretrizes para providências que venham utilizar direito os recursos disponíveis e minimizar os efeitos dos recursos não disponíveis ou as restrições. Isso em função do bem comum, isso que é política. O que é que faz a política profissional hoje em dia? É um jogo de interesse daqueles que chegaram lá no andar de cima. Né? E que não chegaram por chegar, alguém colocou lá, né? Foi o efeito jabuti. Está lá em cima. É meio difícil, porque alguns deles, até devolvendo com ironia e mala educação, nós estamos aqui porque vocês nos colocaram aqui. É como, aliás, disse com grosseria o atual presidente, na campanha, repare só, ele fez campanha, vocês querendo ou não querendo vão ter que me aturar. Isso não é coisa que se diga. Professor, eu gosto de conversar com as pessoas que já caminharam mais do que eu, Não tenho culpa de ter nascido antes de você. Não, mas não é para ser culpa não, é para se sentir lisonjeado, porque Deus nos concedeu essa oportunidade de encontrar com as diferenças de pensamento e de idade, que é o resultado que a gente cria para bater esse papo e compartilhar com as pessoas, porque a gente precisa pensar em ver o outro como ser humano no primeiro momento. A partir daí, trabalhar a ideia do entendimento. Porque do jeito que nós estamos andando aqui nas plataformas digitais, as pessoas se escondem de trás de um celular, ou de um texto, né, que chamam de fake, para espalhar, para negativar, e partem do princípio de que o respeito já está lá no terceiro plano, não é no primeiro plano. E aí, eu lembro que quando eu conheci você na Academia Imperatrizense de Letras, a nossa aproximação se deu exatamente pela função de respeito, né? Eu quero deixar então o nosso espaço aqui para você se dirigir à nossa comunidade, já lhe agradecer aí por essa oportunidade de trocar essas ideias por esses 10 minutos por aqui. Obrigado, e a palavra, a expressão é essa, né? Troca de ideias, não é imposição de ideias. Eu falei ainda há pouco que eu não tenho partido nenhum, nunca tive, nunca me filiei, não tenho fichinha em lugar nenhum. Porém, tem alguns princípios, e de qualquer forma, esses princípios não são impositivos, né? Eu os assumo e assumo a responsabilidade de trocar esses princípios em práticas. Você me conhece de algum tempo, eu estou aqui em Imperatriz faz uma Maria e 4 filhos, isso significou agora 37 anos, nunca demorei tanto tempo numa cidade só, já andei por meia dúzia, né?
e nunca demorei tanto tempo com uma companheira só. E os 4 filhos, né? Que todos já estão encaminhados na vida com suas profissões. E um deles militar, né? E conhece muito bem essas posições que eu tenho. E ele é um militar não militarista, porque todo ismo é negativo, é doentio. Vale para feminismo, machismo, não é? E até, se quiserem, cristianismo, que é o que diziam com relação a Marx, que Marx não era marxista. Eu digo, Cristo não era cristão, ele era Cristo, Jesus Cristo. Ele não defendia cristianismo, ele defendia alguns princípios. E quer ver um deles? Que consta que está na origem da ideia de socialismo, está na distribuição dos peixes na praia de Nazaré. Não é? O que é aquilo? A cada um conforme suas necessidades e de cada um conforme suas possibilidades. Isso sem criar o ciclo chama ciclo de viciante, né? Que isso. Também dá um... Quer ver? Aplicando esse princípio, que eu dizia, o princípio da justiça social, está agora na reforma tributária. Aumentar a alíquota de quem ganha muito e diminuir a de quem ganha pouco, ou zerar. A má distribuição de riqueza é tão grande, o problema é a diferença entre o ápice e a base, que é grande demais. A diferença sempre vai haver, mas não precisa ser tamanha. Né? Tem alguns que ganham tão pouco que já se admite, mesmo os do andar de cima, que pode zerar a obrigatoriedade da contribuição. Sim, sim. Dizendo óbvio. Na verdade, o princípio devia ser antes. O salário mínimo não devia ser tão mínimo. Aliás, não devia nem existir essa ideia de salário mínimo, devia ser salário justo. Né? O que é justo? Há dezenas de maneiras de calcular, e os computadores estão aí para dar as variações. Né? Para ver quem é que pode sobreviver com dignidade. Quer ver outra coisa na linha de justiça social? A idade mínima para se acidentar, ou a esperança de vida média a nascer. Mas no Brasil é diferente, é um continente enorme. Então os computadores e a matemática financeira da contabilidade, os contadores, cadê? Desafio vocês, principalmente os alunos novos, cadê vocês na discussão da ciência atuarial, que é a matemática financeira que calcula os custos e os gastos da Previdência? Cadê vocês nas discussões? Então, por que não uma reforma da Previdência que coloque um quociente de variabilidade em razão do índice de distribuição de renda no Brasil? A expectativa de vida ao nascer no Nordeste é diferente da do Centro-Sul. Então põe tempos diferentes para a aposentadoria e alíquota diferente. De acordo com a realidade de cada região. Vai ser muito complicado? É complicado e não é. Põe a cabeça para funcionar e põe os instrumentos. Complicado é como está, né? E como querem colocar também sem obedecer essas regras. É complexo, mas não é complicado. Você disse, está sendo complicado, porque está sendo problematizado desnecessariamente, por interesses escusos, circunstanciais, por coincidência ou não, trabalhados pelos que estão mais acima. Né? Para reunir os que estão mais abaixo, primeiro é difícil reunir. Então, a gente estava conversando ainda há pouco antes, reunir trabalhadores para uma discussão dos seus interesses é difícil, porque todos eles estão trabalhando. Qual é o trabalhador que está de folga? Né? Aí é difícil isso, mas é possível. Ainda há pouco estavam vários aí. Faltaram os seus trabalhos, estão deixando de ganhar. Alguns não têm nem direitos trabalhistas, mas vieram para a reunião discutir os seus interesses. Por de cima tem todo o tempo possível livre, basta eles se agendarem por conta própria. Essa conversa nossa, seu menino, está suspensa. Com a sua ordem, com a sua autorização, está suspensa, porque não termina, né? Discussão desse tipo não termina. É verdade. Mas a nossa ideia aqui era trocar mesmo um panorama geral de pensamentos, né, de ideias para compartilhar com quem acompanha a gente. E é claro que o tempo a gente vai construindo outras ideias e outros pensamentos. Antônio em Contexto.